palavra é luz, tua palavra é paz. Venha estudar a Palavra de Deus conosco, Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das Semanas Acadêmica de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse ministériodareconciliação.net. E quero de hoje em diante ser sempre teu. Oração a respeito desse tema e que nós possamos usufruir da palavra de Deus, né? Aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos estar lendo o texto em Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Para nós então depois discorrermos sobre o assunto. Deuteronômio 6, do verso 4 até o verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém, amados? Bom, então, como nós dissemos, o tema é o sacerdócio no lar, e é uma das incumbências que Deus tem outorgado e dado ao homem, né? Nós temos falado no devocional muito sobre as mulheres, né? A mulher, a submissão da mulher, mas Deus também deu um papel ao homem, assim como deu um papel à mulher, né? Todos nós, homens e mulheres, temos nosso papel na sociedade, nosso papel no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Para cada um de nós, Deus deu uma missão, né? E dentro daquilo que é ser sacerdote ou do sacerdócio, uma das missões que Deus tem dado ao seu povo, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus escolheu, é o falar a palavra, ensinar a palavra, né? Trazer ao conhecimento de todos a palavra desse Deus, né? E isso daí era uma das incumbências também do sacerdote, aquele que tem a função de estar intermediando entre Deus e os homens e ensinando também a vontade de Deus, a sua palavra para os homens, né? E dentro daquele estudo, dentro do devocional que nós temos feito, que é o devocional de família, eu creio que Deus está trabalhando nas nossas vidas, amados, para que cada um de nós verdadeiramente nos conscientizemos da vontade de Deus para a vida de todos nós, e que nós possamos, como conhecedores da palavra desse Deus, assumirmos cada um seu papel, né? Refletirmos sobre o que a maneira que cada um de nós temos nos portado no lugar onde que Deus nos colocou, como nós temos nos portado, né? Porque sabemos, fomos chamados por Deus, Deus nos tirou
do lamaçal do pecado, nos transportou para as regiões celestiais, o lugar onde Cristo Jesus está, ao lado, à destra de Deus, intercedendo por nós, né? Deus não nos deixou só, enviou o seu Santo Espírito a habitar em cada um de nós, e nós temos esse entendimento, né? Que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que a casa do Senhor é um lugar onde nós nos reunimos para prestar culto a este Deus, para trazermos as nossas almas cansadas e abatidas, para ouvir a sua palavra, para que Deus nos restaure, nos renove, né? Mas eu creio que uma das coisas que a gente tem perdido muito a consciência, talvez, não sei se por falta de ensino mesmo, no decorrer dos anos, das épocas, né? É a consciência da posição do crente, da posição do salvo, da posição do eleito, daquele que foi chamado e que teve a sua vida transformada. Porque eu creio que todos nós que estamos aqui, tivemos um encontro com Cristo, nós somos transformados. Existe dentro de nós uma nova criatura, que Deus está restaurando a cada dia, está transformando, está modificando, está melhorando a cada dia, irmãos. Eu creio que cada um dos irmãos aqui sentem esse trabalhar de Deus nas suas vidas. Nós olhamos para trás e podemos, cada um de nós podemos dizer, não, verdadeiramente Deus é comigo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo a diferença, né, na minha vida, e realmente dependemos desse Deus e precisamos desse Deus. Acho que todos nós temos mais ou menos esse consenso, essa certeza dentro do nosso coração. É algo que em muito o Espírito Santo nos alegra, né? Quando nós olhamos, e muitas das vezes eu creio que na nossa caminhada, às vezes andando nas ruas e vendo a situação de pessoas, quantos de nós olha, Senhor, obrigado pela tua salvação. Senhor, obrigado por eu poder estar lá na tua casa, né? Obrigado, Senhor, porque eu posso te glorificar, eu posso te exaltar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem estado comigo, tem me livrado de todas essas coisas. Eu acho que cada um de nós já passou por esses momentos e ainda passa, né? Porque é o Espírito Santo nos alertando e nos avisando. Melhor coisa é estar com o Senhor. Melhor coisa é estar no Senhor e aguardando, esperando por Ele em todos os momentos. Porque verdadeiramente o Senhor tem para cada um de nós o que é melhor. Né? E muitas das vezes, como disse o hino que nós cantamos, né? Belas flores e passarinhos aí por fora querem nos encantar, né? Quem não deseja muito do que vê, né? Quem não deseja das falsas ilusões que o mundo oferece. Jesus disse, se conheceres a verdade vos libertará. Né? Então, a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade é estarmos libertos em Cristo Jesus. O mundo oferece falsas alegrias. E muitas das vezes nós, como servos do Senhor, às vezes paramos para olhar e até desejando as alegrias que o mundo pode proporcionar. Mas a alegria do mundo é passageira. Aleluia. Agora, a alegria que Deus tem colocado no teu coração, no meu coração, por pertencermos a Ele, essa alegria é eterna. Aleluia. E ela será muito maior naquele dia, amados. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E que em plenitude de ser nós estaremos diante do nosso Deus, gozando da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira transformação, da natureza restaurada que Deus tem para cada um de nós. Deus fez todas as coisas e disse que tudo é perfeito. Mas o pecado entrou no mundo e tirou de toda a natureza divina, de tudo que Deus criou,
né, a perfeição. E isso nos atingiu. Mas Deus está te restaurando, Deus está me restaurando, Deus está restaurando os lares, Deus está restaurando nas nossas vidas o papel que cada um de nós deve assumir, que é estar sob a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. É o que nós temos aprendido aqui, né? Temos falado muito sobre a submissão da mulher, mas também temos aprendido que Deus espiritualmente nos fez iguais, não há homem, não há mulher. Todos nós somos iguais. Se nós fazemos alguma diferença entre nós mesmos, é coisa do homem, é coisa da nossa natureza caída. De repente, o fato de nós, homens, ou as próprias esposas não entenderem bem o porquê a submissão, né? Mas a palavra de Deus tem nos ensinado que estamos todos sujeitos a Deus, ou seja, a ordem maior, a autoridade suprema é o nosso Deus, e isso, homem e mulher, estamos sujeitos a Ele. Aí Deus, nessa escala de hierarquia, Ele é o Senhor, e a dele nós devemos toda obediência. Glória a Deus. A Ele, para o homem, o líder, para a mulher, a submissão. Ou seja, existe uma missão para o homem e uma missão para a mulher. E a missão da mulher é estar submissa à missão do homem, estar atrelada à missão do homem. Por isso que Deus falou, e serão ambos uma só pessoa. Então, para Deus, quando Ele olha no casal, Ele olha uma só pessoa, né? Dentro da palavra de Deus, os dois submissos ao Senhor e os dois se cuidando, cada um no seu papel, cada um na sua missão. Então a mulher se coloca submissa sobre a missão do homem, ou seja, ela tem a responsabilidade de auxiliar, de estar ajudando esse homem, né? Estar vendo, fazendo. Mas essa submissão, como a palavra de Deus adverte, não existe uma diferença de eu sou maior, eu sou melhor. Diante de Deus, nós somos iguais. Agora, existem as responsabilidades de cada um. Nós vamos ver que a liderança do homem, Deus só mostra logo lá no início. Quando Eva pegou do fruto, comeu e deu para o seu esposo. Quando Deus foi cobrar, Deus não chamou a Eva. Por que tu pegou, por que tu comeu? Chamou quem? Adão. Ele falou primeiramente a Adão. Ele cobrou do líder, daquele que de repente em algum momento falhou, daquele que em algum momento ele deixou de fazer aquilo que deveria fazer. Então é nesse sentido que hoje Deus posicionou homem e mulher, a mulher submissa ao homem e o homem sendo líder. E nós vemos inclusive que é uma tipologia do casamento, nós vemos em Cristo Jesus, que amou a igreja de tal maneira que deu a sua vida pela igreja. Então o homem no seu papel, ele tem que estar disposto a dar a sua vida pela sua esposa, né? O homem tem que estar disposto a dar a sua vida pela sua esposa, pelo seu lar, pela sua família. E a mulher é ser a sua ajudadora, é ser aquela que vai, muitas vezes, até impulsionar o homem. Eu penso assim, tipo, que nem, vamos dizer, um veículo, compra-se um veículo, né, um carro, alguém vai comprar um carro, vai lá com esse carro, vai, né? Então, mulher casou, está de veículo novo, vamos dizer assim, né? Mas esse veículo quebra, emperra, e aí tem que se empurrar. Eu acho que a mulher está nessa posição de empurrar o veículo que é o seu esposo, ajudando, vamos fazer andar, vamos fazer o negócio funcionar, vamos para frente, né? Então, eu creio que faz parte essa função, e o homem como veículo está lá para poder suprir, poder estar à frente, poder desenvolver
mas emperra, desenvolve, desemperra, vai lá. Eu acho que existem falhas em todos nós, realmente, e essas falhas a gente tem visto sobre a sociedade de hoje em dia. A maneira que a sociedade tem se portado é a falha que existe nas famílias, né? E eu acho que isso a gente pode atribuir grandemente à família que se diz cristã, porque nós somos colocados como luz do mundo e sal da terra, né? E dentro do tema de hoje, o cobrado aqui é o homem, que o homem é o sacerdote do lar. Então, nós vamos sobre sacerdote, nós vamos para a definição para sacerdote: aquele que cuida das coisas do Senhor. No contexto familiar de hoje, no nosso contexto, a família é algo precioso ao nosso Deus. E a ti, irmão, a ti, homem, cabe o cuidar dessas coisas do Senhor. Eu acho que a gente confundiu muito, tipo, sacerdócio. A gente acha que o sacerdote é alguma função na igreja, é alguma função que se ocupa no ambiente onde se presta culto a Deus, onde, né? Isso daí todos nós temos essa. Bom, o sacerdote está lá na igreja, o sacerdote está lá no templo, o sacerdote está servindo a Deus, mas Deus nos chama os homens para serem sacerdotes do seu lar. Então a sua igreja, a sua primeira igreja, meu irmão, é dentro da tua casa. Servir, o sacerdócio é um serviço a Deus. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, pelo sacerdócio araônico, né, que o Antigo Testamento ele nos apresenta o sacerdócio de Melquisedeque, lá em Gênesis 14, 18 e 19, vamos ler? Gênesis. Nós vamos estar falando sobre o sacerdócio no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para chegarmos até a função ou papel do homem no seu lar, na sua casa. Amém, irmãos? Então, Gênesis 14, 18 e 19. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Abençoou ele a Abraão. Uma das funções do sacerdócio é abençoar também. Viu, amado? Viu os irmãos, os chefes de família? Tá? Primeira vontade de Deus é que nós abençoemos a nossa casa, o nosso lar, que nós estejamos nessa condição, né? Aí nós vamos ver que quando Deus chamou Moisés, estabeleceu todas as leis e deu todas as diretrizes para Moisés, dentro dessas diretrizes ele estabeleceu o sacerdote para prestar culto, para poder estar trabalhando a serviço de Deus, para expressar e trazer Deus ao conhecimento do mundo, né? Então o povo escolhido, o povo de Israel, foi separado para isso, para mostrar para aquelas nações que existia um único Deus, um único Senhor, e Senhor de todas as coisas, né? E nós vamos ver o que o povo de Israel falhou nisso, né? E então foi instituído o sacerdócio araônico, Êxodo 28, 1. Vamos lá em Êxodo 28, 1, amigos. Como o nosso pastor costuma dizer, né? Dedo na Bíblia. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes, diz o título assim, né? Diz assim, ó: faze também vir para junto de ti Arão
teu irmão e seus filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então aqui a instituição do sacerdócio araônico. E dentro desse sacerdócio, o que ocorre? Aparece o sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas. Nós estamos vendo lá com Melquisedeque, nós vemos um tipo de sacerdote que é uma pessoa de outra tribo, de outra localização, de outra nação, que é uma tipologia até de Cristo Jesus. Que nós vamos ver que mais à frente nós vamos ver lá em Hebreus, essa tipologia de Cristo Jesus com Melquisedeque. Então, simbolizando um sacerdócio onde Deus, de repente, institui o próprio homem e todos os homens para que sejam sacerdotes. Nós vamos ver isso daí na vida de Abraão oferecendo sacrifício. Nós vamos ver isso, o próprio Jó também oferecendo sacrifício. E quando chega a lei mosaica, então, o povo escolhido, é feita essa separação, e aí nós vemos o sumo sacerdote e os sacerdotes e os levitas. Então, era numa tribo só que Deus passou a escolher aqueles que prestariam serviços para Ele. Não é? E nós vamos ver então que esse fato todo é modificado com a vinda de Jesus, a plenitude de Cristo Jesus, que é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, perfeito sacerdote, aquele que nunca pecou. Então, nós vemos que toda essa passagem pelo Antigo Testamento é uma tipologia do que haveria de acontecer, do que haveria de ser, apontando sempre para Jesus, apontando sempre para a obra de Jesus, aquilo que Jesus faria, né? Então, nós vamos ver lá em Hebreus 9, 11 e 12. O sacerdócio, lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha que dar oferta por ele mesmo, ele tinha que se purificar, e para depois apresentar a oferta, ou seja, o sacrifício dos outros, para que recebessem o perdão de Deus. Aí nós vamos ver aqui em Cristo Jesus, o sacerdócio é perfeito. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, um tabernáculo feito pelas mãos de Deus. Aleluia. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então este foi o trabalho de Cristo Jesus por nós ali na cruz do Calvário. Aqui fala que pelo seu próprio sangue, ou seja, Jesus foi o sumo sacerdote, aquele que foi para oferecer o sacrifício, e ele mesmo se ofereceu como sacrifício. No Antigo Testamento, lá o sumo sacerdote, os sacerdotes, e o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, para pedir perdão por ele e por todo o povo. E os sacerdotes auxiliavam ele isso, mas os próprios sacerdotes, não eram todos os sacerdotes que poderiam entrar no Santo dos Santos. E era uma coisa que era sucessão. Então, que nem aqui, Arão tomou o lugar do sumo sacerdote, e seus filhos passaram a ser sacerdotes. E toda a tribo de Levi passaram a exercer serviço sacerdotal, porque na realidade o serviço de sacerdote não se... tinha muita coisa para o sacerdote fazer. Vamos imaginar todo o povo sacrificando, todo o povo levando sacrifícios, e alguém tinha que cuidar. Então a tribo de Levi é que era responsável por
por tudo isso. Então, havia vários trabalhos. Os levitas, como no trabalho sacerdotal, eles limpavam, eles ajudavam a cuidar do que se entregava como oferta, enfim, tinha todo um trabalho executado por eles. E o sumo sacerdote, ele só podia entrar uma vez no Santo dos Santos, e ele tinha que apresentar primeiramente por ele, para depois apresentar pelos outros. Mas Cristo Jesus, então, ele fez isso, assumindo a posição de sumo sacerdote, chegando diretamente do Pai, diretamente diante do Pai, não por meio de sangue, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Ele foi no Santo dos Santos diante de Deus uma vez por todas. A palavra de Deus diz que quando Cristo Jesus se entregou, o véu se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo, nos mostrando aonde que Deus está nos colocando, nos dando agora, a partir de Cristo Jesus, então, nasceu aquilo onde nós queremos chegar, que é aquilo que nós conhecemos como o sacerdócio universal. O sacerdócio universal é aquele que todos nós fazemos parte, amados. Todos, aí não há distinção, nem homem nem mulher. Se nós tomamos ciência de que o homem é o sacerdócio do seu lar, porque isso versa na palavra de Deus, e nós vamos estar vendo dessa maneira, onde versa isso daí, que o homem tem que, o papel do homem é ser o sacerdote do lar, mas a mulher também, diante de Deus, ela também recebeu através de Cristo Jesus, esse sacerdócio. Todo aquele que crê, todo aquele que recebeu a Cristo Jesus, todo aquele que foi transformado e foi chamado pelo Senhor, ele faz parte desse sacerdócio real. Aleluia. Nós vamos ver isso lá em 2 Pedro 2,9. Vamos lá? 1 Pedro 2,9. Esse versículo, inclusive, é bem conhecido, porque toda vez que se fala em sacerdote, vai-se nesse versículo, né? Porque nesse versículo, Pedro, ele esclarece bem essa posição do sacerdócio universal, né? Vós, porém, sois a raça eleita. Vós, porém, sois, está falando com todos nós, viu, amados? Mulheres, homens. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, por que Deus fez isso de nós? Por que Deus fez isso conosco? Através de Cristo Jesus. Mais abaixo diz, a fim de, ou seja, por causa de, para isso, para proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sobre todos nós, paira essa posição de sacerdócio real do nosso Deus. Separado e escolhido por Deus. Esse sentido de separação, separados, a tribo de Levi foi separada da nação de Israel. A nação de Israel foi separada das outras nações. E a tribo de Levi, que iria exercer o sacerdócio, foi separado do meio da nação de Israel. E nós somos separados, como diz aqui, né? Para o quê? Para nós proclamarmos as virtudes do nosso Deus. Aquilo que Deus tem feito. Então, nós somos separados, uma nação santa. Então, quando fala nessa separação, fala de santidade, porque o nosso Deus é santo. Aleluia. O nosso Senhor, Ele é santo. E Ele não se mistura. Então, Ele está trabalhando nas nossas vidas
nos separando a cada dia. Te chamou do mundo, logo de cara a primeira separação. Vós não sois do mundo. Estais no mundo, mas do mundo vós não sois. Então, nos separou do mundo. E agora Deus então começa, através da sua palavra, a obra de santificação na vida de cada um de nós. Amados, hoje nós temos que ser melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Aleluia. Porque esse é o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Mas Deus sabia que Ele sabe que nós não conseguimos, por nós mesmos, modificar nada nas nossas vidas. Muito pelo contrário, por nós mesmos, o nosso desejo, o nosso coração, a nossa vontade é retroagir, voltar atrás, olhar para trás, deixar de repente as belas flores, os passarinhos desse mundo nos encantar. Mas Deus está nos santificando a cada dia. Aleluia. Aleluia. E isso fala de um novo nascimento. É uma nova criatura. Deus está nos restaurando, Deus está nos renovando, para que verdadeiramente naquele dia cumpra-se o que Deus, na vida de cada um de nós, o que Deus falou no princípio. Eis que tudo é bom. Aleluia. Então Deus está nos melhorando. Então quando eu falo em separação, eu falo sobre isso. Está nos separando para mudar as nossas condições. E Deus deu papel a cada um de nós. E amados, nós temos que assumir os nossos papéis. Irmãos dessa igreja, nós temos que assumir os nossos papéis dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, como proclamadores do Evangelho, proclamadores do nosso Deus. Será que as nossas famílias, através de mim, através de ti, meu irmão, está conhecendo o Deus verdadeiro? É que nem nós falamos aqui, quando nós falamos em sacerdotes, nós logo pensamos na igreja. Mas nós esquecemos que a primeira igreja instituída por Deus foi o seu lar. Toma, Adão, é tua mulher, cuida. Olha, mulher, empurra o carro. Vai junto. Apoia, ajuda. Olha, marido, carne da tua carne, osso do teu osso. Ama, a ponto de se sacrificar. Nós vamos ver o que os sacerdotes, eles viviam o quê? Sacrificando. Será que nós, maridos, muitas das vezes não invertemos o papel, sacrificamos as nossas esposas em prol de nós mesmos, quando deveria ser ao contrário, nos sacrificar em prol das nossas esposas? Nós vivemos no mundo, hoje o contexto do mundo é o seguinte: todo mundo trabalha. O homem sai para a rua para trabalhar, a mulher sai também. Tempos atrás já era diferente, né? Na época, eu mesmo fui criado num lar onde a mãe era de casa. A mãe, o trabalhar da mãe era dentro de casa. A esposa ajudava o marido dentro de casa. Hoje a esposa, para ajudar o marido, muitas das vezes, tem que sair de casa. Mas, antigamente, não era assim. Assim como conosco também não era assim, era tudo perfeito. Mas, com o pecado, viemos a ser como somos. Mas Deus está trabalhando na tua vida, na minha vida, na vida do esposo, na vida da esposa, e no conjunto do nosso lar. E através do nosso lar, o conjunto da sociedade. Então, Deus tem papéis bem definidos para cada um de nós. Glória a Deus. E será que foi dito aqui, né? Será que nós não invertemos muitas das vezes esse papel? Eu, como marido, devo me sacrificar, mas eu passo a sacrificar a minha esposa pelo meu benefício e não me sacrificando em benefício da minha esposa. Eu já trabalhei hoje. Chego em casa, procuro um lugar mais confortável, sento e espero. Não sei, de repente. Eu, quando era solteiro,
Eu chegava na hora, eu tinha 2 horas de almoço, trabalhava perto de casa e ia para casa. Sentava no sofá, mãe, está pronta a comida. Mãe, traz para mim. Mãe. E depois o pai chegava do trabalho e a história não mudava. E aí, bem, está pronto? Então nós chegamos em casa e achamos que não temos mais nada para fazer. A mulher, de repente a pessoa que a mulher não faz nada, né? E nós então achamos que ela tem que sacrificar, ela tem que fazer aquilo que... Mas Deus nos adverte que nós homens, sacerdócio do lar, nós temos o quê? Que nos sacrificar pela nossa esposa, pelo nosso lar, pela nossa casa. Aí fica a pergunta, será que verdadeiramente eu tenho me sacrificado pela minha esposa? Pela minha casa? Eu tenho cumprido a vontade de Deus sobre a minha vida? E aí, amados, a gente vai mais fundo ainda. Aqui nós vamos ler Jó 1, Jó capítulo 1, verso 5. Estamos falando sobre sacerdócio, irmão. Sacerdócio inclui trabalho também. Então nós temos que trabalhar levando a palavra, levando o ensino. Jó 1,5, que diz assim, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Levantava de madrugada e sacrificava pelos seus filhos. Amados, para sacrificar naquela época, o sacrificante ele tinha que levantar um altar, fazer um altar, preparar um altar para depois sacrificar, né? E nós vemos que Jó fazia isso por sua família, pelos seus filhos. Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Qual é o sacrifício que cada um de nós, homens, temos nos colocado em prol das nossas famílias, em prol da nossa esposa? De que maneira nós temos feito isso? Vamos dar mais uma olhada lá em Efésios. Efésios 5. Vamos ler o verso 25, 26 e o verso 6 e 4. Efésios 5, 25 e 26. Aleluia, Jesus. Efésios 5, 25 e 26 diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tu tens se entregue pela tua esposa? Para que a santifique, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da palavra de Deus. Glória a Deus. Tu tens chamado a tua esposa para conversar sobre a Bíblia? Tu tens separado um texto da Bíblia para dividir com a tua esposa? Amados, o que eu quero nos levar a refletir hoje em dia, a necessidade, aquilo que Deus pôs no meu coração, porque eu não fiz isso, queridos. Eu digo que eu falhei nisso daí, talvez por falta de conhecimento, talvez, entendeu? Na minha época, quando eu vim para Cristo, quando eu vim para a igreja, eles não davam esses ensinos que nós estamos tendo aqui, tá? Sobre o papel do homem, o papel da mulher, sobre essas coisas eles não davam. A palavra vinha aos picados, entendeu?
Mas é que nós estamos aprendendo. Olha, Deus quer dessa forma. Deus não quer de maneira diferente. Deus quer dessa forma. O homem é homem, a mulher é mulher. Não mistura. O mundo está misturando tudo, queridos. Mas nós não somos do mundo. Nós somos separados por Deus, nós somos de Deus. O desejo de Deus para cada um de nós é outro que o desejo que o mundo tem. E o mundo está invadindo as nossas casas, nossos filhos estão pegando os costumes do mundo. Porque nós confundimos, nós achamos que a igreja é só igreja e que casa é casa. Mas a palavra de Deus nos convida, nos chama, e Deus nos ordena que nós vivamos a palavra. Não foi o que nós lemos aqui? Não foi o que nós lemos lá em Deuteronômio? Vamos lá, querido. Deuteronômio 6, 4 ou 6. Olha aqui, ó. O verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus está no teu coração, amado? Está no teu coração, amado? É a palavra de Deus que está habitando aqui dentro, ó. É a palavra de Deus que está dentro de cada um de nós. Como é que o Espírito Santo está tocando, está falando? A palavra de Deus diz que ele viria para nos ensinar e faria nos lembrar de todas as coisas. Essa palavra que está no meu, no teu coração? Não. Porque aqui diz, ó, estas palavras que hoje te ordeno, Deus não está pedindo. Deus está mandando. Estarão no teu coração. Está no teu coração, você está dividindo esse espaço com outra palavra, com outro entendimento. Está aí internet, televisão, a sociedade, muitas coisas ditando outras palavras. Nós estamos dando ouvido à palavra de Deus ou outras palavras? E você, sacerdote do lar, está divulgando a palavra de Deus ou outras palavras dentro da tua primeira igreja, que é a casa que habita você e sua família? Olha, Deus fez de nós templos não edificados por mão de homens. Nós somos templos edificados por Deus, para Ele morar. E Deus não ia morar numa casa suja ou numa casa de qualquer jeito. Então Deus limpou essa casa para poder morar. E Deus está limpando, continua limpando e está nos ensinando. Olha, mulher, tu tem o teu papel e o teu lugar para você se colocar. Mas, homem, você também tem a tua parte para assumir. E Deus, amados, quando for cobrar, Ele não vai cobrar errado. Ele não vai cobrar da pessoa errada nem da maneira errada. Deus vai cobrar de maneira certa. E Deus está empenhado, queridos, em nos transformar de tal maneira que verdadeiramente a gente tenha prazer na sua palavra. Por isso Ele fala, ó, eu ponho no teu coração. Aí nós vamos ver lá em Jeremias, ó, transformou um coração de pedra, que é o meu coração, o teu coração de pedra, em coração de carne. E transformou esse templo caído e abatido, esse templo condenado ao inferno, templo para a sua moradia. Deus tem feito isso nas nossas vidas, querido. Nós temos entendido essa vontade de Deus para cada um de nós. O nosso coração que é o mundo, que é as coisas do mundo. Nós somos impregnados. Nós somos impregnados pela ideia do mundo. Quando nós vamos para a igreja, nós vemos sobrecarregados de todo sentimento e de todo pensamento, de todo desejo que o mundo tem. Mas Deus está transformando, Deus está modificando. Mas muitas das vezes nós ainda estamos relutando com Deus entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Por isso Deus continua aqui, ó, no verso 7. Esta palavra estará no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos.
Tu tem feito culto doméstico? Tu tem chamado os teus filhos para conversar sobre Deus? Ou os teus filhos tomam conhecimento que você reconhece que existe um Deus só quando tu vem para a igreja? Amados, eu falhei nisso. Eu perguntava para Deus, mas Deus, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não fiz? Eu não fiz com os meus filhos. Eu não chamava. Eu não fiz a minha casa a minha primeira igreja. Não fiz. Mas Deus hoje está me chamando para que essa realidade mude na tua casa, na minha casa. Para o bem dos teus filhos, para o bem dos teus netos. Para o bem do teu lar, da tua casa, da tua vida, da tua esposa. Para que verdadeiramente todos juntos cheguemos ao céu, ao lugar que Deus tem prometido para cada um de nós. Então tu inculcarás aos teus filhos. Sabe o que é inculcar? É aquilo que o mundo fez conosco. O mundo inculcou as suas ideias, os seus pensamentos, como eles estão inculcando nas novas gerações. Aquilo que as nossas crianças estão aprendendo na escola, com os amiguinhos, em todos os lugares, eles estão inculcando. Mas cabe a tu, sacerdote do teu lar, inculcar na cabeça dos teus filhos, na mente da tua esposa, a palavra desse Deus que habita, deve habitar no teu coração. Glória a Deus. Tu tem tirado esse tempo para isso, queridos? No nosso lar, na nossa casa? Eu não fiz, queridos. Eu estou falando para vocês, eu não fiz. Hoje eu tenho filhos adultos fora da casa do Senhor. Tenho neta que está caminhando para fora da casa do Senhor. Então, e delas falarás, dela tu falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, para tu mesmo, na tua mão a palavra do Senhor, tá? Atarás na tua mão e serão por frontal entre teus olhos, o teu olhar, o meu olhar tem que estar olhando a palavra. Tu está na rua, tu está no teu trabalho, está em qualquer outro lugar, tu está olhando o quê? Está olhando a palavra de Deus que Deus tem colocado no teu coração, que tu deveria ter ela aqui no teu frontal? Ou estamos desviando nossos olhares? E chegamos em casa num estado distante de Deus, onde nós queremos nos acomodar e achamos que as nossas esposas, ou que aquela que ficou no lar, ou que hoje em dia até está chegando junto com o trabalho, mas o trabalho do lar é dela, não pertence a ti. Mas nós, como sacerdotes, temos o serviço, estamos a trabalho do nosso Deus. É que, como diz a definição, é aquele que cuida das coisas do Senhor. A tua esposa pertence ao Senhor. Glória a Deus. O teu filho pertence ao Senhor. Aleluia. Como estamos cuidando daqueles que pertencem ao Senhor? De repente o nosso vizinho pertence ao Senhor. Não é? E as escreverás no umbral da tua casa e nas tuas portas, para que todo mundo passe e possa ver, nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A tua casa representa alguém que verdadeiramente tem a palavra de Deus no seu coração. Amados, Deus está nos advertindo porque Deus nos ama. Aleluia. Ele é quem cuida de nós, né? Vamos lá então, agora no verso 6, 4 de Efésios, tá? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Percebemos, amados, como tudo gira em torno da palavra do nosso Deus? Percebemos a responsabilidade que Deus deu para cada um de nós? E Deus não fez de nós, esposo e esposa, seres independentes,
e diferentes. Para Deus, não. Somos um só. Quando Deus cobrar o sucesso ou insucesso da sua casa, não será cobrado primeiramente do sacerdote, mas a mulher também responde, porque quando Deus tirou do Éden, tirou os dois e advertiu a mulher essas consequências, ao homem essa consequência, e nasceu as diferenças que existem entre nós hoje. Mas no princípio não era assim, era tudo perfeito. Glória a Deus. A mulher entendia o seu lugar ao lado do seu esposo, aceitava e gostava, se sentia bem, tinha prazer em estar submissa ao seu esposo. Mas o seu esposo também não fazia ela se sentir sujeita. A palavra, quando fala de sujeição, fala sobre estar sujeito a Deus, homem e mulher. Submissão, a mulher submissa à missão do homem, e o homem submisso ao Deus, que é o cabeça de todos. O homem é o cabeça da casa, e Deus o cabeça de todos. Todos sujeitos a Deus, e todos nós submissos uns aos outros. Esposa submisso ao esposo, esposo submisso a Deus, e nós submissos uns aos outros, porque nós vamos ver que o papel do sacerdócio era sacrificar em prol dos outros. Olha, o sacerdote, ele levava sacrifício, ele se sacrificava, ele levava os sacrifícios, ou seja, ele fazia todo o trabalho para chegar até Deus em prol dos outros. Tem sido assim, querido, o teu sacerdócio? Assim como é dever de nós orarmos uns pelos outros, faz parte do sacerdócio. O sacerdócio universal nos deu esse direito. Todos nós temos o direito de chegar diante de Deus, aleluia. Não tínhamos antes. Se nós tivéssemos parte do Israel antigo, tu tinha que estar levando lá o teu carneiro, a tua pomba, para entregar na mão de um outro homem, que precisava fazer a mesma coisa, para poder se sentir perdoado. Glória a Deus. Tu se sente perdoado hoje por Deus, amados? Deus pôs esse sentido no nosso coração. Essa alegria que paira dentro de nós, que muitas das vezes a gente não entende, estamos sofrendo, estamos diante de um problema muito grande, sofremos, mas ao mesmo tempo nós temos dentro de nós alguma coisa que nos alegra, que nos anima, que nos dá certeza. É a certeza da salvação, é a certeza que os teus pecados estão perdoados, é a certeza que tu és nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, separado por Deus, para anunciar as grandezas desse Deus. Esse Deus é maravilhoso, amados. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por ti. E Ele continua fazendo. E Ele cobra de nós a posição de cada um. Está cobrando da mulher, a posição da mulher no seu lar. Porque a mulher saiu para ajudar o homem na rua, mas abandonou o seu papel no lar. E o homem tem abandonado o seu papel no lar também como sacerdócio, anunciador da palavra de Deus. Nós estamos muitas das vezes satisfeitos, amados, em nos reunir aqui na igreja. Aqui a gente vem e recebe a palavra já preparada, estudada, facilitada para a gente nos fortalecermos, para nós nos alimentarmos. É que nem eu disse, quando eu chegava em casa eu falava: mãe, está pronto o almoço? Eu no sofá sentado, vendo televisão. Está pronto isso? Tá? Não tinha. Eu pouco antes de casar, morávamos no sobrado. Eu chegava em casa, eu subia, no quarto ficava lá em cima, e eu esperava a minha mãe vir trazer o travesseiro que estava no guarda-roupa para mim deitar. Legal, né? Não sei como é que chega, né? Mas, para a graça
minha, para a felicidade daquela que me acompanhou durante muitos anos como esposa, nós chegamos ao nosso casamento transformados já por Cristo Jesus. Foi a diferença da nossa vida conjugal. Por graça e misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de vivenciar um casamento onde a nossa união, é como fala na palavra de Deus, era uma corda de 3 pontas. E no meio dessa corda era Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então aquele Amaury entrou com um casamento com uma consciência diferente, que não podia fazer com aquela que fez com a sua mãe. Como é que nós estamos diante do nosso Deus? Então, amados, nós estamos num mês em prol da família. Que nós possamos tomar consciência daquilo que Deus quer com cada um de nós. Esposa, esposo. Pai, mãe. E filhos. Tá? Que é que nós dissemos. Tanto o homem quanto a mulher de hoje saiu do propósito de Deus em relação ao lar. A mulher está ajudando o homem na rua? Tá. Saiu para trabalhar. Mas ela abandonou completamente o seu lar. Os nossos filhos estão entregues na mão de outros. Eu vivenciei isso no meu. Tá, amados? Então, que Deus possa nos abençoar. E o que eu queria falar, amados? Está pautado em algo que está aqui, ó. Porque é aquele negócio, eu não fazia culto doméstico. Eu não ouvia falar quase de culto doméstico, eu não ouvia falar de culto doméstico. Então, de repente, o cumprir o sacerdócio no lar, a gente está falho, a gente não está cumprindo, o irmão não está conseguindo cumprir, não está fazendo. Mas, ó, aqui nesse nosso devocional, no final, dá assim, ó, guia para o culto do lar. Então, amados, ó, eu estou chamando os irmãos, convocando, falando com os irmãos, para que Deus faça brotar no seu coração o desejo, se o irmão não faz, de fazer o culto no lar com os teus filhos, com a tua esposa. Assumir esse papel de sacerdócio na tua casa. Eu sei que os dias de hoje são desgastantes, é cansativo todas as coisas, mas a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos querendo acrescentar com as nossas próprias forças as outras coisas e não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Buscamos o reino de Deus aqui na igreja e no nosso lar, na nossa casa, como é que está? Nós estamos correndo atrás das outras coisas. Para nós refletirmos nisso. Então aqui tem um guia para o culto do lar. Como deve ser esse culto do lar? Ó, tópico 1, deve nascer de uma convicção. Ou seja, você deve estar convencido da importância desse culto para o discipulado da família. Ou então ele nunca se tornará um hábito. Então o irmão tem que se convencer, ó, eu preciso, eu dependo, a minha família precisa, necessita desse culto, de fazermos um culto, eu reunir a minha família em torno da palavra de Deus. Não é só reunir a minha família, colocar no carro e vir para a igreja. Ó, a igreja, que nem a nossa igreja, é culto 2 vezes por semana. É só os dias que nós nos colocamos diante desse Deus? É só nesses 2 dias que a nossa família se reúne na presença desse Deus? Há alguém que convoque essa família para estar mais na presença de Deus? Segundo tópico, deve começar com o cabeça do lar. Quem Deus pôs como o líder de casa? Quem foi, irmãos? Quem é? Deve ter hora marcada. Então, amados, são dicas, entendeu? Que a gente pode estar fazendo nos nossos lares, ou vamos dizer assim,
vive em nós a necessidade de como vamos fazer, porque às vezes a gente também não faz porque não sabe como, ou não tem nem ideia como é que vai começar, mas aqui tem para implantar, deve ter um convicto, eu preciso, eu quero, eu tenho que fazer isso. Deve começar com a cabeça do lar, e é eu, o sacerdote. Eu não posso ficar esperando pela minha esposa. É você, marido. Está cansado do serviço? De repente 10 minutos, 15 minutos, meia hora. De repente a gente pega o gosto, depois a gente consegue fazer até 1 hora de culto. Não sei, amados, como é que pode acontecer. Mas Deus quer trabalhar nisso na minha vida e na vida de cada um. Glória a Deus. Deve ter hora marcada. Então é assim, é um compromisso. Eu quero, eu preciso, eu tenho que fazer. Deve começar por você, deve ter uma hora marcada. Deve ser simples. O culto no lar possui basicamente 3 elementos: ler a Bíblia, orar e cantar. Uma vez ou outra, e 9, um pouco, mas mantenha simples. Então, uma maneira. Então, todos nós temos isso daqui, Amado, chega em casa e dá uma lida, dá uma olhada. Aqui na última página. Vê o que você pode, né? Como é que você pode direcionar o teu culto doméstico. Deve ser natural. Você tem que procurar fazer de uma maneira que seja gostosa, que seja natural, que todo mundo, né? Vocês, membros da sua família, precisam ser vocês mesmos, sem tentar reproduzir certas formalidades que aconteçam no culto da igreja. É que nem eu chego aqui, toda vez que eu tenho alguma coisa para fazer, eu já chego aqui tremendo. Por quê? Porque tudo é formal, a gente está falando para vários, né? Mas dentro de casa, o culto não precisa assumir, não deve assumir essa formalidade. Deve ser algo assim natural. Mas deve ser obrigatório, viu, pai? Deve ser obrigatório. Eu sei que isso daqui é um fator difícil nos dias de hoje. Muitas das vezes até quase é impossível. Eu creio, no meu lar, na minha casa, eu não vou conseguir. A filha já não mora mais comigo, mas o meu menino mora. Entendeu? Mas, enquanto nós podemos falar, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, por que não tentar? Por que não ficar fazendo? Aproveitando esse tempo, porque chega um tempo, amados, que nós não podemos dizer mais. Esse tempo, quando eu pegava os meus pelas mãos, entendeu? Quando eu tinha ele sentado perto de mim na hora de uma refeição. Hoje em dia, nem na hora da refeição, a gente tem os filhos, dependendo da idade do teu filho, dependendo de que forma está. Nós não temos mais os nossos filhos nem na hora da refeição, né? Então deve ser obrigatório. Não, vem, vamos lá, para o que está fazendo. Às vezes você chega do serviço, está cansado, mas vamos fazer o culto, vamos. Às vezes o menino, a menina, a mocinha, todos hoje têm o seu celular, né? Quantos de nós, cada um fica no seu canto, e nem para conversar, às vezes para conversar dentro da própria casa mesmo, eu estou no quarto e mando uma mensagem para a mulher que está na cozinha. Está pronto o jantar? Né? Isso ela diz, está pronto, então vai fazer. Né? Depende muito. Né? Deve ser participativo, ou seja, todos devem participar. Tá bom, amados? Então, é isso que Deus deu para mim, sabe, queridos? A necessidade de nós assumirmos a posição de sacerdotes no nosso lar e procurarmos começar a praticar isso com o culto doméstico. Tá bom, amados? Eu agradeço a Deus pela oportunidade e que Deus possa nos abençoar e nos dar a sua graça e continuar trabalhando na vida de cada um de nós. Curva a nossa cabeça, amados, vamos orar. Pai Santo e Deus da glória, quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, porque eu creio, Senhor, que verdadeiramente tu és o Deus que fala, tu és o Deus que nos anima, que nos esforça, é o Deus que nos ama, Senhor, e tu quer ver transformação, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos transformados pelo poder da tua palavra, pela tua vontade e pelo teu querer. Leva-nos, ó Deus, ao arrependimento, Pai. Leva-nos, Senhor, a nos entristecermos, Deus,
por não fazermos aquilo, Pai, que verdadeiramente te agrada, por aquilo que é a tua vontade, Senhor, porque essas coisas, Senhor, ó Pai, é como diz a tua palavra, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, que eu possa verdadeiramente mostrar, ó Deus, o amor que tu tens colocado por ti, Senhor, e o amor, Senhor, que tu tens derramado no meu coração para servir como sacerdote, Pai. Grande Deus, é essa missão, Pai, e que nós, família, esposo e esposa, estejamos empenhados em caminharmos para o céu e juntamente levarmos todas as nossas famílias. Amém e amém, Jesus. Que Deus vos abençoe, queridos. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua